depois eu entendi meu gatilho. Primeiro de tudo, entender o gatilho. Por que eu ficava estressado? O meu estresse o meu gatilho era o acúmulo de funções, era a ansiedade excessiva. Eu acredito que ansiedade todos nós temos que ter um pouquinho de ansiedade, afinal de contas isso até nos leva à motivação, nos leva a algumas ações, mas o excesso e o foco errado nela é o que me trazia esse prejuízo. Então, quando eu tinha muitas coisas para fazer, eu entendo que ali era o gatilho. Eu sofria com antecedência. Existe uma frase que diz que eu ia para o funeral, para o meu próprio velório, com antecedência. Então, eu já sofria muito com aquilo. Então, eu tinha uma entrevista para dar, por exemplo, aqui na Record com a Andressa, então eu já ficava sofrendo aquilo o final de semana inteira, e aquele foco em cima desse estresse acabava me tirando do meu mundo onde eu estava. Então as pessoas que estavam ao meu redor acabavam sofrendo. Então, você descontava. Exatamente, pessoas, acabava descontando nas pessoas, no trânsito. Então eu entendi meu gatilho. Por segundo lugar, eu entendi também que eu era uma pessoa procrastinadora. Não vou deixar para fazer amanhã. Eu sei que eu preciso fazer, mas ano que vem. Eu sei que eu tenho que fazer, mas espera mais um pouquinho. Não, quando eu alcançar aquele outro objetivo, aquela outra meta, aí eu começo. Então eu tive que tomar uma decisão radical. E para tomar essa decisão radical eu tive que entender minhas fragilidades. Eu entendi que a minha procrastinação vinha muito da minha falta de crença de capacidade. Eu não cria que eu podia, eu não tinha uma crença que eu poderia vencer aquilo. Então eu fui trabalhar isso muito a fundo. Então hoje eu tenho técnicas de meditação, mas eu creio que o divisor de águas, eu tenho dois momentos importantes, Andressa, que foram o que mudou e transformou a minha vida. Em primeiro lugar, acho que foi meu encontro com Deus. Eu gosto muito desse relacionamento com um Criador. E em segundo lugar, foi quando eu entendi a minha falta de inteligência emocional. Então, quando eu juntei esses dois momentos, eu passei a meditar, em primeiro lugar, de manhã, logo cedo, meditar, fazer minha oração, meditar, estar comigo, porque que acontece? Nós não estamos ficando conosco, estamos tão ao redor de tantas coisas que a gente esquece que a gente está ali. Então, quando eu faço a meditação, eu estou entendendo que eu estou ali, é o momento presente. Em segundo lugar, eu procurei fazer uma visualização de uma vida extraordinária. O que é isso? É fechar os olhos e realmente você pensar em coisas positivas, os olhos da fé, A ciência ela explica como física quântica, mas é você visualizar coisas boas e lembrar de coisas boas. Por quê? O nosso foco ultimamente, o foco das pessoas estressadas, como eu era estressado, meu foco era justamente em coisas ruins. Eram justamente naquilo que era ruim e negativo. E quando você foca em algo, aquilo expande. Então eu comecei a mudar meu foco. E o nosso cérebro, cientificamente falando, ele não entende quando aquilo é real e quando aquilo é uma imaginação. Então quando eu fechava os olhos para meditar e imaginava algo extraordinário, aquilo mexia com os meus hormônios, com a minha dopamina, com a minha testosterona, com a minha serotonina. E por último, eu tive que perdoar uma pessoa. Eu tive que perdoar alguém. Pode parecer muito estranho falar isso, mas fez todo sentido para mim, porque eu tinha uma raiz de amargura e isso era inconsciente. E esse inconsciente, ele me sequestrava. Esse inconsciente, ele acabava me fazendo uma pessoa nervosa, uma pessoa agressiva. Então, quando eu entendi que no meu inconsciente eu precisava perdoar uma pessoa, porque a raiz de amargura no meu coração era um veneno que eu tomava, esperando que a outra pessoa morresse. Então, esse foi o último sinal importante.